Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo é possível e tudo pode acontecer. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse canal com pessoas que gostam de ouvir essas histórias. Aqui você encontra histórias exclusivas, autorais, feitas por mim para você e você jamais verá em outro canal. Então, sem mais delongas, pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido e vamos para as histórias de hoje. É difícil ignorar a energia estranha de lugares como motéis. Motéis são um desses lugares que tem algo impregnado nas paredes, uma mistura de desejo, desespero, fúria. A gente considera só como um lugar prático para encontros. Mas eu te digo, um motel é muito mais do que isso. É um lugar de segredos, de pecados, de histórias mal resolvidas e coisas macabras, coisas que nem Deus quer mais saber. Pois vou te contar umas histórias de motel que você vai ficar arrepiado. O casal que sumiu. A camareira Leninha, contadora de muitas histórias por ter trabalhado vários anos em motel, nunca esqueceria o dia em que aquele casalzinho de idosos evangélicos apareceu no motel. Era uma tarde comum, sem muito movimento. A Leninha estava dobrando toalhas na lavanderia quando ouviu a Cláudia, a recepcionista, gritar: Leninha, vem ver isso aqui. Curiosa, Leninha largou as toalhas e foi até a recepção. Lá viu um casal de velhinhos na porta, segurando uma pequena mala de rodinhas. Ele, um senhor magro com cabelo branco penteado para trás e óculos de aro fino, vestia um terno elegante azul, mas já um pouco surrado. Ela, uma senhorinha de coque e vestido florido, segurava uma bolsa cheia de adesivos com frases religiosas como Jesus te ama e foi por você. Eles estavam claramente desconfortáveis. O homem olhava para o chão, mexendo no chapéu que segurava com as duas mãos, e a mulher mais corajosa falou primeiro. Ô moça, boa tarde. É aqui que aluga quarto por algumas horas, né? Cláudia trocou um olhar rápido com Leninha, tentando segurar o riso. Nunca tinham visto nada assim antes, ainda mais um casal entrando de pé no motel. Sim, senhora, é aqui mesmo. A senhora gostaria de alugar algum quarto? Respondeu Cláudia, tentando manter a seriedade. Ah, a gente quer um quarto simples, tá bom? Nada dessas coisas extravagantes, de espelho, essas coisas de pecado. Só precisamos de um cantinho para descansar. Leninha ficou intrigada, mas se segurou para não perguntar nada. Afinal, não era da conta dela. A Cláudia entregou a chave da suíte 8, que era a mais básica, e o casal agradeceu. O homem finalmente levantou o olhar, sorriu de leve e disse: Deus abençoe vocês duas, viu? Os dois subiram devagarinho as escadas, ele carregando a malinha e ela segurando a bolsa. Depois que sumiram pelo corredor, Leninha não aguentou e perguntou: Cláudia, você acha que eles sabem que isso aqui é um motel? Sei lá, mulher, acho que sim, mas quieta, viu? Só faz teu trabalho. As horas foram passando e o casal ficou lá no quarto. Primeiro, ninguém ligou, afinal, o quarto era deles naquele momento e era comum os hóspedes demorarem. Mas lá pela 5ª hora, Cláudia começou a estranhar. Leninha, não era para eles terem saído já? Esse povo de idade dorme cedo. Vai lá dar uma olhada, vai. Leninha subiu até o corredor da suíte 8 e bateu na porta. Nada. Bateu de novo, mais forte. Silêncio. Encostou o ouvido na porta, apesar de que tinha isolamento acústico nos quartos, mas não ouviu nada, nem som da TV, nem conversa, e voltou correndo para a recepção. Cláudia, eles não responderam não. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa? Cláudia resolveu chamar o gerente e os três subiram juntos. O gerente abriu a porta com a chave mestra e foi aí que começou o verdadeiro mistério. O quarto estava vazio. Tudo estava em completa ordem. A cama arrumada, o banheiro seco, a malinha e a bolsa do casal sumidas. Nem sinal de que alguém tinha estado ali. Gente, mas como assim? Eles não saíram em nenhum momento, disse Leninha assustada. O gerente coçou a cabeça desconfiado. Eles devem ter saído pelo corredor quando vocês não estavam olhando. Vamos ver nas câmeras. Eles desceram para a sala de monitoramento e foi aí que o mistério ficou ainda maior. As câmeras mostravam sim o casal entrando no quarto. O homem abriu a porta e a mulher entrou logo atrás e depois mais nada. Nenhuma gravação mostrava eles saindo nem pelo corredor, nem pela recepção, nem pelas escadas.
Era como se tivessem evaporado. Cláudia cruzou os braços, pálida. Não é possível. Eles têm que ter saído. Não tem mágica, não. Leninha, no entanto, sentiu um calafrio percorrer o corpo. E se eles não eram pessoas de verdade? E se eles eram, sei lá, almas? O gerente riu nervoso. Ah, para de falar besteira, Leninha. Vamos esperar. Talvez até eles apareçam. Mas eles nunca apareceram. Dias depois, Leninha resolveu dar uma olhada mais de perto no quarto 8. Enquanto passava o pano no chão, percebeu uma coisa que ninguém tinha notado antes. Um espelho. Bem pequeno. Tinha algo escrito embaçado, como se alguém tivesse soprado ali e escrito com o dedo. E o que foi escrito era: Jesus nos levou para casa. Depois disso, Leninha pediu para trocar de turno mais uma vez. Não quis saber da suíte 8 e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o casal. O motel que não existia. Era uma noite quente de verão, quando Renato e Luana, recém-conhecidos por um aplicativo de encontros, decidiram levar o relacionamento para o próximo nível, se é que vocês me entendem. Depois de semanas de conversa online e um encontro cheio de química, resolveram buscar um motel para aproveitar um tempo a sós. Renato, confiante, sugeriu um lugar famoso na região. É super conhecido, limpo e discreto, garantiu ele enquanto dirigia. Luana concordou, embora estivesse um pouco ansiosa. Era seu primeiro encontro desse tipo e ela já tinha suas próprias inseguranças. O medo de lugares sujos, ojeriza por insetos e uma fobia quase irracional de lugares fechados e escuros. Enquanto seguiam pela estrada, algo estranho aconteceu. O GPS de Renato, que estava marcando o caminho para um motel conhecido, de repente mostrou uma localização diferente. A poucos metros dali surgia um motel que nenhum dos dois tinha visto antes. Era um prédio todo branco com um letreiro azul que dizia Paraíso Azul. A fachada parecia nova e o preço estampado na entrada era irresistível. 2 horas por R$ 50. Renato desacelerou. E aí, que tal? Parece novinho e é bem mais barato que o outro. Luana hesitou um pouco, olhando para o lugar. Ai, eu nunca ouvi falar desse motel. Você já viu ele antes? Não, mas pode ser novo. Vamos tentar? Já estamos aqui mesmo. Renato entrou na entrada simples, onde havia uma guarita. Porém, o atendente não mostrava o rosto. Apenas uma mão magra e pálida apareceu pela janelinha, entregando a chave da suíte 12. Renato pagou em dinheiro e pegou o recibo. Luana não conseguiu evitar um arrepio. Que estranho ele não aparecer, né? Comentou baixinho. Renato riu. É que em motel as pessoas querem privacidades. Ninguém quer ser visto nem reconhecido. Além disso, ele pode ser só alguém cansado. Relaxa. Ao entrarem na garagem da suíte, o clima mudou. Não havia portão. Apenas uma cortina de plástico amarelada que balançava ao vento. A iluminação era fraca e, para o horror de Luana, baratas subiam pelas paredes mofadas da garagem. Ela se encolheu no banco do carona. Ai, Renato, vamos embora. Isso aqui tá me dando um mau pressentimento. A gente já tá aqui, Lu. É só a garagem. Tenho certeza que o quarto deve ser melhor. Ele abriu a porta do carro. Luana demorou a sair. Quando ela finalmente saiu do carro e entrou na suíte, a decepção foi instantânea. O quarto era uma caricatura grotesca do luxo decadente. As paredes brancas estavam manchadas de bolor. O espelho no teto tinha rachaduras e o cheiro de mofo era quase insuportável. A cama tinha lençóis velhos e desbotados, com manchas que ela preferia não identificar. Uma cadeira de plástico quebrada estava jogada no canto. Renato, olha isso, é horrível, reclamou ela, abraçando os próprios braços. Tá, eu admito, tá meio acabadinho, mas a gente já pagou, Lu. É só umas horinhas, por favor. Antes que ela pudesse protestar, um barulho interrompeu a conversa dos dois. Um som baixo, quase como um rangido, vinha do corredor ao lado do banheiro. O que foi isso? Perguntou Luana, agarrando o braço de Renato. Deve ser o vento, relaxa. Mas conforme os minutos passaram, os barulhos continuaram. Agora eram passos leves, mas claramente audíveis. Luana se encolheu na cama. Renato, tem alguém aí? Renato tentou disfarçar a preocupação, mas a verdade é que ele também estava começando a sentir o clima pesado do lugar. Pegou o celular e ligou a lanterna, caminhando até o corredor.
Não tem ninguém aqui, Lu. Tá tudo tranquilo. Antes que ele pudesse voltar, a luz do quarto piscou. E o cheiro de mofo começou a ficar mais forte, quase sufocante. De repente, Luana começou a ouvir um sussurro vindo na direção do espelho rachado. Ai, Renato, tem alguma coisa errada. Vamos embora agora. Quando Renato voltou ao quarto, o barulho de algo sendo arrastado ecoou pelo teto. Ele olhou para cima e viu algo mexendo nas rachaduras dos espelhos. Que é isso? Gritou ele, puxando Luana pelo braço. Eles correram para a porta, mas ela não abria. A maçaneta parecia emperrada. Luana começou a chorar, enquanto Renato tentava arrombar a porta. Do lado de fora, passos ecoavam na garagem, como se alguém estivesse andando em círculos. De repente, a televisão do quarto ligou sozinha, mostrando imagens de outros casais entrando em quartos daquele mesmo motel, mas não mostrava nenhum deles saindo. Luana se desesperou, gritando e socando a porta. Renato, com todas as forças, conseguiu arrombá-la. Eles correram para o carro e aceleraram para fora dali, sem sequer olhar para trás. Quando já estavam a uma certa distância, pararam num posto de gasolina para se acalmar. Renato tentou usar o celular para procurar informações sobre o motel. Não faz sentido, Lu. Não tem nada no mapa. O motel simplesmente sumiu. Nos dias seguintes, Renato e Luana ainda tentaram descobrir mais sobre o tal paraíso azul. Mas ninguém na região sabia do que se tratava. E o lugar, aparentemente, nunca existiu. Depois disso, Luana encerrou as conversas com Renato. O trauma daquela noite a marcou profundamente. E ela nunca mais confiou em encontros de aplicativo ou em motéis baratos. A nova camareira. No Motel Splendor, o Dia dos Namorados era um evento de tirar o fôlego literalmente. Para os casais, era uma data de paixão e romance. Para os funcionários, um verdadeiro teste de resistência. Sofia, camareira há 5 anos, sabia bem o que a aguardava. As semanas que antecediam o dia 12 de junho eram sempre insanas, mas aquele ano parecia que estava pior. Por 3 semanas seguidas, Sofia estava trabalhando em 2 turnos, 16 horas por dia, sem folgas. Mal via os filhos antes de desmaiar na cama, só para recomeçar tudo no dia seguinte. Ela tentou falar com o patrão, seu Osvaldo, um homem magro de bigode fino, que adorava uma gravata borboleta vermelha. Olha, não tem como aumentar a equipe, Sofia. O movimento está enorme, mas é só até o Dia dos Namorados. Depois melhora, respondeu ele com aquele tom que não admitia discussão. Ela até comentou com Jéssica, a recepcionista, uma jovem sempre de batom vermelho e olhos afiados para fofocas. Ai, só mais um dia, Sofia. Aguenta firme que vai dar bom, disse Jéssica com um sorriso meio sem graça, enquanto despachava uma reserva. Mas Sofia já estava no limite. No dia 12, entrou no turno às 18 horas com olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito. O estacionamento estava lotado. Carros de todos os tipos, de populares a SUVs luxuosas, se apertavam nas garagens decoradas com corações de papel. Os quartos eram reservados quase que em sequência. Logo na entrada, algo diferente a aguardava. Uma moça alta e de aparência serena a esperava, encostada no balcão. Tinha cabelos pretos escorridos, olhos castanhos bem brilhantes e vestia o uniforme de camareira, que parecia novinho em folha. Você é Sofia? Perguntou a moça com um sorriso tímido. Sim, sou eu. E você é? Mariana. Começo hoje. Seu Osvaldo disse que eu ia treinar contigo. Sofia piscou, surpresa. Ninguém tinha comentado nada sobre uma nova funcionária. Mas a ideia de dividir as tarefas com alguém fez seu humor imediatamente melhorar. Então seja bem-vinda, Mariana. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. A nova colega parecia bem interessada e aprendia rápido. Enquanto limpavam juntas o quarto 9, Sofia deu algumas dicas. Sempre dá uma olhada debaixo da cama, tá? O pessoal esquece coisas bizarras. Um dia achei uma aliança que caiu no chão, mas já encontrei calcinha e até um bilhete com ameaça de morte. Mariana riu, mas ela tinha um riso estranho, meio contido. Ai, que horror! Deve dar até medo. Ao longo da madrugada, Sofia percebeu que Mariana era dedicada. Apesar da sua aparente inexperiência, fazia o serviço com muita eficiência. Mais de uma vez, Sofia viu ela limpando o banheiro, trocando os lençóis, sem precisar de explicações, e era tão discreta que alguns hóspedes nem perceberam sua presença. No intervalo, sentaram juntas na pequena copa do motel. Mariana trouxe um café fumegante para Sofia. Você é bem forte, sabia? Trabalhando tanto assim.
Eu acho que eu já teria desistido se estivesse no seu lugar, disse ela com um olhar de admiração. Ah, Mariana, a gente faz o que pode, né? Eu tenho 2 meninos para criar em casa. Não dá para largar trabalho, não. Mariana sorriu, mas seu olhar parecia fixo demais, como se estivesse estudando cada palavra de Sofia. Por um instante, ela sentiu um desconforto, mas logo afastou esse pensamento. A madrugada seguiu movimentada, com hóspedes entrando e saindo sem parar. Em um momento, enquanto limpavam a suíte 15, Sofia ouviu um som estranho vindo do corredor. Um barulho de passos arrastados, como se alguém estivesse andando descalço, mas quando olhou, não havia ninguém. Você ouviu isso? Perguntou Sofia. Ouvi, respondeu Mariana, serena, olhando fixamente para a porta do banheiro, onde o som parecia ter parado. O clima do lugar parecia ficar mais pesado conforme a noite avançava. Em outro quarto, quando Sofia puxou o lençol para trocá-lo, um pássaro morto caiu no chão. O susto foi tão grande que ela quase gritou. Mas Mariana ficou calma, pegou o pássaro com o saco plástico e jogou no lixo como se não fosse nada. Às 4 da manhã, Sofia já estava exausta, mas aliviada. O pior já tinha passado e o movimento finalmente começava a diminuir. Quando entregou o último quarto, virou-se para agradecer. Obrigada, Mariana. Sem você, eu acho que eu teria desmaiado na metade do turno. Foi bom trabalhar com você, Sofia. Você é uma mulher forte, respondeu Mariana com o mesmo sorriso sereno. Sofia foi para casa com a sensação de que o trabalho finalmente ia melhorar. Dormiu como uma pedra, mas quando voltou para o turno seguinte, teve a maior surpresa de sua vida. Mas quem é Mariana? Perguntou Jéssica, franzindo a testa. A moça que trabalhou comigo ontem, a nova funcionária que começou ontem de noite. A recepcionista Jéssica e seu Osvaldo trocaram olhares estranhos. Sofia, a gente não contratou ninguém. Você trabalhou sozinha? Sofia congelou. Mas ela estava lá. Ela limpou quartos comigo, tomamos café juntas. Os dois negaram com a cabeça. Desesperada, Sofia foi até as câmeras de segurança. Quando olharam as gravações, ela quase caiu da cadeira. As imagens mostravam Sofia limpando sozinha, falava sozinha, caminhava sozinha. Não havia ninguém do seu lado. E o café que a Mariana trouxe? Não tinha ninguém na copa com ela. Sofia não sabia o que pensar, não tinha como explicar aquilo. Mas uma coisa era certa, algo naquela noite do Dia dos Namorados não foi normal. E desde então, ela não olha mais sozinha debaixo das camas.